Paz do Senhor, irmão. Seja bem-vindo ao meu canal, ao nosso canal. Aqui nós falamos sobre fé, espiritualidade, casamentos, né? Aqui nós abordamos todos os assuntos que falam, que vêm da palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva aqui, né? Deixe o seu like para que esse vídeo possa chegar até outras pessoas. Essa semana nós estamos iniciando uma série nova que aborda sobre a questão do casamento e hoje nós vamos falar sobre o divórcio, né? Vamos abordar esse tema que é tão importante hoje para você que é cristão, para você que quer saber mais do que Jesus disse sobre isso. É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo aí no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 19. Nós vamos conseguir já ter um entendimento a partir do versículo de número 3, tá? Que diz assim, ó: alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E aí Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém um só, né? Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Aqui Jesus já está dando uma resposta bem objetiva, falando. Essa questão aí de se separar por qualquer motivo, porque meu marido engordou, porque ele ficou careca, porque a minha esposa engordou, porque ela não se cuida, porque ela não cuida de mim, porque ela é grossa, rixosa, por qualquer motivo, porque a questão financeira pesou, porque perdemos a conexão, né? Não tinha mais aquele diálogo, enfim, qualquer motivo, Jesus já está quebrando aqui, jogando por terra, né? Ele está falando que ninguém separe, tá? O que Deus ajuntou. Então, aí os fariseus, eles começam a perguntar e questionar algo que aconteceu. Eles falam, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Para entendermos melhor essa pergunta, a gente precisa voltar no início de tudo. Quando Moisés, ele ajuda o povo a sair do Egito, então ele começa ali a guiar aquele povo juntamente com Deus pelo deserto, né? Você vai entender que naquela época o repúdio era algo constante e pela dureza do coração daqueles homens, Deus permitiu, Deus deu autorização a Moisés para dar essa carta de divórcio. Por quê, irmão Ed? Por conta da injustiça. Naquela época, o casamento, a mulher, era como se fosse uma propriedade. O homem comprava a mulher da família, do pai, da mãe, pegava a mulher para si. Naquela época, por exemplo, existiam até escolas, como a de Arriléu, que eles permitiam o repúdio por qualquer motivo. Você podia repudiar a sua mulher porque ela queimou a comida, porque ela não era uma boa dona de casa, ou porque ela se recusou, né, a ter uma noite de sexo com o esposo, e por qualquer motivo o homem repudiava a mulher. E era muito ruim, porque naquela época a mulher era jogada na rua, talvez ficava ali sendo uma moradora de rua, ou até mesmo teria que se prostituir para poder sobreviver. Então era algo terrível. E pela dureza do coração, foi isso que Jesus respondeu. Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Irmãos, essa resposta de Jesus é fantástica, mas nós precisamos entender o contexto, né? Nesse capítulo de número 19, Jesus está falando sobre o divórcio, tá? Ele não está falando sobre o novo casamento. Então aqui ele está dando uma exceção. Uma única brecha legítima para o divórcio é a traição. Mas vale lembrar que naquela época, né, aqueles homens, eles não tinham, né, dentro deles o Espírito Santo, que convencia o homem do pecado, da justiça, do juízo, né, do arrependimento. Eles tinham sim um coração duro. Hoje já é diferente. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, né? Então, se você não consegue perdoar uma traição do seu esposo, da sua esposa, né? E você quer se separar legitimamente na teologia da Bíblia, você pode se separar. Mas aqui não está dando, né? Não tem nada escrito aqui na sequência dizendo, então você pode se casar de novo. Não está falando sobre o novo casamento.
Esse contexto era para quem quer se divorciar. Se você não consegue perdoar, quer ficar sozinha, quer ficar sozinho, tudo bem. Mas nesse contexto, a Bíblia não se refere a um possível novo casamento. Ela se refere apenas que se você se separar, nesse caso aqui, né, referente a uma traição, você não será adúltero, tá? Porque fala que se você se separar, né, nesse contexto, se separar da sua esposa ou do seu esposo, né, no caso de relações sexuais ilícitas, você não é adúltero. Mas se você se separar por qualquer outro motivo e se casar com outra pessoa, você é adúltero. Tanto você que repudiou, quanto a pessoa que foi repudiada. Ah, mas irmão Ed, isso é muito duro, eu não aceito essa palavra. E foi por isso que Jesus disse também, né? Nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas a quem isso é dado. Amém, irmãos? Então aqui, esse primeiro contexto aqui que nós lemos hoje, capítulo de número 19 de Mateus, nós abordamos a história do divórcio, o que Jesus pensa a respeito disso. Se você é casado, se você é casada e está passando por uma crise no seu casamento, né, eu aconselho que você ore pela restauração, ore pela salvação do seu cônjuge. Ah, mas ele já me traiu uma vez, duas, três, eu prefiro me separar. Se você se separar, ore. Não, eu até dou razão para você que não quer ser feito de besta, né? Quer ficar sendo enganado, ficar sozinho, mas enquanto você ficar sozinho, não se esqueça que esse seu cônjuge é uma alma que precisa de salvação. Então interceda, ore para que haja uma restauração. Eu creio que Deus é a favor da restauração em todas as famílias. Nesse versículo aqui, Jesus está tentando resgatar a santidade do casamento e o que isso simboliza para Deus. É por isso que ele fala que aquilo que Deus uniu, que ninguém separe. E é exatamente isso que Deus está dizendo para nós hoje, tá bom? Que Deus abençoe você. Fique atento aí ao próximo vídeo, que nós vamos abordar outros versículos, outros temas que também falam sobre o casamento aqui nos próximos dias, tá bom? Fica na paz de Jesus.